Hora de entrevista importante, mais uma. O Brasil ultrapassou hoje a marca de 250 mil mortes por Covid-19. Foram 1.524 nas últimas 24 horas. O segundo maior número nesse ano. Por isso é tão importante, claro, acelerar a vacinação, ter mais vacina. Esse é um dos assuntos que a gente conversa agora com o ex-secretário nacional de Vigilância em Saúde, o Anderson de Oliveira. O Anderson, boa noite. Bem-vindo de volta aqui ao Expresso. Mona Lisa falando, você me ouve bem? Ouço super bem, Mona Lisa. Que satisfação conversar com você. Prazer é todo meu. Caio Junqueira aqui comigo para a gente conversar sobre vários assuntos. Vamos começar com a polêmica, então, mais recente. Ontem, né, a Anvisa deu o registro aí definitivo para a vacina da Pfizer. Hoje, no Acre, o presidente falou em possível veto aí para o projeto, para a vacina. Essa solução aí proposta pelo Congresso não chegar, quando chegar na mão dele, pode ter veto. E por causa da tal cláusula de responsabilidade. Mas cláusula essa que a empresa diz que é igual no mundo inteiro. E aqui a gente está vendo que Brasil, Venezuela e Argentina disseram não. Como é que você vê especificamente essa questão da vacina da Pfizer e o governo brasileiro? O Anderson. Primeiro, bom revê-lo, Caio. Mona Lisa, essa é uma situação complexa porque nós estamos tratando de um imunobiológico que não está acabado, ele não está finalizado. Então, existem riscos importantes que são compartilhados. Como que os demais países desenvolvidos fazem? No caso dos Estados Unidos, eles têm uma lei desde 2005 que estabelece esse regramento. Nós não temos uma legislação no Brasil similar. Então, eu creio que para resolver e para solucionar essa questão, deveria ser proposta uma legislação que compartilhasse os riscos entre os diversos atores que tomam a decisão e, obviamente, nenhum imunobiológico é isento de risco e esses outros países que assinaram, eles possuem essas legislações que nós não temos no Brasil. Então, talvez seja por aí o caminho. Caio Junqueira. Bom, Anderson, dá para corrigir ainda o rumo da negociação das vacinas ou todo esse tempo que foi perdido, mais ou menos ali, sei lá, desde junho, julho do ano passado, é incorrigível, a gente já perdeu o rumo lá atrás, ou dá ainda, né? Estamos no final de fevereiro para tentar corrigir, para acelerar a vacinação. Caio, nós fizemos, eu acho que hoje já tem mais um cenário melhor do que nós tínhamos algumas semanas atrás. Alguns processos estão sendo destravados. Eu creio que o que nós vamos precisar agora é intensificar na aplicação, né, nessa logística operacional. Isso é completamente viável. O Brasil tem tradição de fazer, nós já fizemos mais de 1 milhão de doses de vacina em um único dia em campanhas de influenza. Obviamente que na Covid tem outras questões inerentes a evitar aglomeração. Então, é sim possível, sempre será possível, e quanto antes fizermos, melhor. Sem dúvida, até porque já perdemos muito tempo, né? A gente está largando atrasado. O Anderson, estamos noticiando hoje também a decisão do governo de São Paulo, né, de colocar ali uma restrição de circulação, proibição de circulação, a não ser por motivos muito importantes para a população de São Paulo, das 11 da noite às 5 da manhã. A gente vê também o que está acontecendo em Araraquara por causa da circulação da nova cepa, da cepa de Manaus. Posso fazer pergunta papo reto para você que eu faço sempre? Já estou contando com sim, vou fazer. Vamos lá, balançou a cabeça, melhor ainda. É necessário, sim, lockdown? É necessário, sim, restrição mais rígida para que a gente consiga lidar com o avanço da pandemia? A gente não tinha ocupação de leitos em São Paulo nesse patamar desde
do ápice da pandemia no ano passado, o que você acha de verdade sobre essa questão da restrição de circulação em grandes centros, como é o caso de diversas cidades das 645, por exemplo, do estado de São Paulo? Analisa, é um remédio amargo que ninguém gosta de tomar, né? Nenhum gestor está numa posição confortável. Essa é uma medida bastante controversa, mas necessária. O resultado do que nós estamos vendo em São Paulo é resultado do carnaval, é resultado do feriado agora de janeiro, muita gente viajando, transitando, aumento e redução na flexibilização. Então, essa conta ela vem. Em São Paulo não está fazendo, na verdade, um lockdown. Na verdade, uma restrição mais rigorosa, temporária, né, específica em um determinado horário, para diminuir a velocidade da transmissão. Isso não vai impedir a transmissão, não é esse o objetivo. E garantir que o serviço de saúde se habilite para poder atender esse volume, porque está crescendo de forma muito elevada. E não é só em São Paulo, a gente está vendo os sistemas se colapsarem em estados que têm tradicionalmente uma estrutura muito, muito melhor do que no norte do país, por exemplo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Então, o governo tomou a medida acertada, é uma medida bastante complexa de ser tomada, e quanto mais adesão da população nós tivermos às autoridades locais, maior será a velocidade para a gente voltar e reabrir. Lembrando que as cepas que estão circulando no mundo, entre elas, aquela que começou no Reino Unido, a que começou lá, foi identificada primeiro na África do Sul, e esta que foi identificada primeiro no Brasil, ali na região do Amazonas, possivelmente vai circular com mais intensidade. Em São Paulo já temos 21, se não me engano, Sim. 21 pessoas que foram identificadas com essa cepa e que não tem relação nenhuma com a viagem para Manaus. Se a gente está identificando em pessoas que não têm histórico de viagem nem contato com alguém de Manaus, é porque essa cepa está muito mais espalhada do que a gente imagina. Então, é fundamental esse cuidado. Sim, só para reiterar na pergunta, você acha que restrição de circulação é suficiente ou seria suficiente uma medida mais dura nesses locais em que você apontou, por exemplo, o Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha e locais de São Paulo que estão presenciando aí o aumento de casos e a ocupação preocupante dos leitos de UTI para a Covid no sistema público? Olha, eles estão fazendo esse monitoramento, se preciso for, pode ser mais rigoroso ainda. As medidas adotadas, elas estão proporcionais e restritas aos riscos atuais, né? Nós estamos num momento, Mona Lisa, em que as medidas têm um efeito muito relativo, porque nós atingimos um grau de transmissibilidade que o vírus está cursando de acordo com a sua história natural. Então, essas medidas são, de certo modo, uma tentativa de redução da velocidade, mas elas são necessárias. Eu creio que, eventualmente, se uma cidade não quiser ter uma restrição, um lockdown verdadeiro, é preciso que a população faça uma adesão mais intensa, porque isso pode acontecer. E estamos muito perto de acontecer caso a velocidade da transmissão continue e a ocupação dos leitos. Um detalhe que São Paulo chamou a atenção para mim hoje, olhando os dados de São Paulo, é o tempo de permanência da internação, Analisa. Então, os casos estão permanecendo muito tempo no hospital. Então, não é só o aumento do número de internações, mas é o tempo de permanência desses doentes dentro do hospital. E aí isso não acaba, os leitos acabam não girando, não sendo liberados novos leitos. Então, é por esta necessidade que São Paulo faz essa restrição adicional. E, se preciso for, eles vão fazer restrições mais duras. Caio? Ô, Anderson, mas uma coisa que eu fiquei encasquetado com essa restrição aqui em São Paulo é o horário
Das 10 às 5 tem algum Das efeito, 11. né? Obrigado, Mona Lisa. Das 11 às 5 tem algum impacto, assim, relevante nas internações, na contaminação? Porque das 11 às 5, eu, pelo menos, já estou em casa, já passei dessa fase de estar na rua nessa hora. Mas, assim, qual que é o impacto mesmo, né? Porque das 11 às 5 da manhã já tem muito menos gente da rua do que ao longo do dia ou mesmo no começo da noite. Uma boa pergunta, Caio. É bastante difícil você estabelecer. Não existe precisão, né? O ministro Mandetta sempre falava assim, em medicina, em saúde, 2 e 2 nem sempre são 4, né? Nós temos que trabalhar com um limiar de imprecisão. Neste caso, especificamente, nós temos uma maior incidência crescente, principalmente adultos jovens. Adultos jovens acabam utilizando mais bares, restaurantes, né, saem para as baladas. E saiu um artigo muito interessante na revista Nature, em início de dezembro, se não me engano, dia 6 de dezembro, mostrando os locais com maior transmissão do vírus, ou seja, que tem maior transmissibilidade. Entre esses locais estão os restaurantes, em primeiro lugar, principalmente restaurantes que fornecem serviço completo, né, que estão em ambientes fechados e é muito difícil as pessoas usarem máscara. Eu sei do impacto econômico, é enorme, a gente lamenta esse processo, mas para eles poderem sobreviver daqui a algumas semanas é temporário. Lembrando sempre, as medidas são temporárias, elas não são a pedra da salvação. Se nós não tivermos uma conscientização das pessoas para o uso de máscara, evitar aglomerações. A aglomeração dentro do metrô, dos locais públicos, de modo geral, elas têm menos impacto do que nesses locais como bares e restaurantes, porque ali as pessoas parecem que estão mais preocupadas, acabam usando, apesar da aglomeração, todos estão de máscara. Não adianta você estar no local, né? Os bares, por exemplo, estão aglomerados e as pessoas estão sem máscara porque estão bebendo, consumindo. Então, lamentavelmente, tem esses limites. Mas realmente é uma pergunta muito importante, Caio. É isso aí, a gente vai entender, né, o resultado dela e se ela vai ficar mais dura ou não nos próximos dias, porque essa restrição, então, de circulação em todo o estado de São Paulo começa já na sexta-feira, como a gente está contando, e vai até 14 de março, num primeiro momento. O Anderson, muito obrigada por estar aqui. Eu converso com o Anderson no podcast sempre e estava falando, cadê o Anderson no Expresso? Cadê? Que bom que você veio. É ótimo sempre conversar com você. Boa noite, cuide-se aí. Boa noite, muito obrigado, Caio. Boa noite e desejo a todos muito cuidado, evitem aglomeração e usem máscara. Isso aí, sempre. Obrigado. Obrigada, querido. Até a próxima.